você lida com as alegrias da vida? E com as desilusões? Dor de amor machuca, né? Às vezes faz até a gente mudar o rumo da nossa história. Numa dessas bads aí, um dos maiores autores da história da literatura descobriu o talento. E ao largar tudo e partir para a guerra, escreveu Os Lusíadas. Sabe de quem eu tô falando? Ele mesmo, Luís de Camões, o escritor homenageado num sarau do curso de letras. O sarau já é uma tradição no curso de letras. Todo mês, os acadêmicos do terceiro período estudam um autor clássico e realizam as atividades práticas sobre suas obras. Mais deseja o corpo de alcançar, em si somente pode descansar. Talento e inspiração é o que o time de ciclismo da FAG esbanja sobre as bikes. E Não a gente tem vê que vocês estão sempre dificuldade. no pódio, né? Não tem tempo ruim para essa equipe. A nossa equipe ali, modéstia à parte, ali tá sempre ganha, faz segundo, terceiro, tem os melhores atletas, né? Entrar na faculdade é um momento inesquecível, principalmente quando inclui recepção com gincana valendo prêmios. A gincana foi realizada com o apoio das atléticas da instituição e os alunos estavam bem empolgados. O curso vencedor levaria para casa R$500. E o campus anda tão em ação que deixou de ser só um quadro aqui no Universo FAG e virou um boletim diário. E agora você vai conhecer os bastidores desse programa. Vamos lá? Boa tarde, esse é o Campus em Ação, um boletim de notícias com assuntos de interesse dos acadêmicos. Curtiu? As notícias são postadas diariamente lá no Instagram, mesma rede social de onde a gente selecionou fotos para mostrar aqui. Bora conferir tudo isso aí? É o Universo FAG que começa agora. Ele é considerado um dos maiores autores da literatura mundial. Falou sobre os dramas humanos, existenciais e amorosos como ninguém. Luís de Camões escreveu a famosa obra de poesia Os Lusíadas. E embora sua história de vida seja pouco conhecida, se consagrou por meio da literatura. O autor foi homenageado pelo curso de letras num sarau aqui na FAG. Um tour que começou em sala de aula e parou na capela. O sarau já é uma tradição no curso de letras. Todo mês, os acadêmicos do terceiro período estudam um autor clássico e realizam as atividades práticas sobre suas obras. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar, em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ali. A atividade é organizada pela professora Suzana, na disciplina de literatura portuguesa. Dessa vez, o autor em destaque foi o português Luís Vaz de Camões. As apresentações começaram na sala de aula, com muita dança, música e declamação de poemas. Se lá no assento etéreo onde subiste, memórias dessa vida se consente. Nunca te esqueças daquele amor ardente que nos olhos meus tão puro viste. E se vires que eu pode merecer-te, algo acosa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te. Na segunda noite do sarau, o cenário foi outro, o pátio em frente à capela. E para entrar no clima das poesias clássicas de Camões, nada melhor do que uma aula ao ar livre, como está acontecendo aqui no Bosque da FAG. O tanto de hormônio que não fica agilizado com esse tipo de coisa. Nessa etapa da atividade, os alunos recitaram a voz e violão um dos poemas do ícone da literatura mundial. O tempo cobre o chão de verde manto, e já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. A professora Suzana finalizou o sarau falando sobre o movimento literário da época, o classicismo. Uma aula que, pelo conteúdo e pelo cenário, certamente vai ficar marcada na lembrança dos acadêmicos. É fundamental essa aula que nós estamos tendo aqui. É uma atividade fora de sala, onde a professora Suzana tem assim se preocupado conosco em assim trazer algo de diferente para nós, né? Tanto na sala quanto aqui no Bosque, que é um espaço maravilhoso que a FAG cede para a gente.
é uma experiência incrível, sabe? Participar do sarau, participar tanto declamando quanto cantando. E acho incrível essa iniciativa da FAG e da professora Suzana em fazer aulas assim mais práticas, para que a gente absorva quanto mais conteúdo melhor, né? É uma experiência bem bacana, porque o sarau é muito mais do que só você decorar um poema e declamar ele na frente de todo mundo. É imprimir o modo como você entendeu esse soneto, esse poema, e a partir disso criar um cenário que permita com que as pessoas também possam sentir aquilo que você sentiu ou entender a sua interpretação do poema a partir disso, do que você representou, do modo como você declamou e criou o clima a partir do que entendeu. Um evento realmente inspirador, né? E tem histórias da vida real que também são feitas para inspirar, como a de meninos de 11 a 16 anos que deram uma guinada ao escolher a bike como companhia. São os novos atletas do time de base do ciclismo da FAG. Adolescentes determinados a fazer do esporte um meio de evolução. Eles ainda são jovens, mas já têm pose de atletas. Esta é a equipe de base do time de ciclismo do Centro FAG. Acompanhados do treinador, eles visitaram o campus para a foto oficial. Meu nome é Ruli Gering, tenho 16 anos e sou atleta Team Centro FAG. Meu nome é Vitor Krieger, tenho 14 anos e sou atleta Team Centro FAG. Meu nome é Gustavo Furtado, tenho 15 anos, sou atleta Team Centro FAG. Meu nome é Miguel Vieira, tenho 11 anos, sou atleta da Team Centro FAG. Meu nome é Jaice Madeira Bresolim, tenho 14 anos e sou da equipe Team Centro FAG. Apesar da pouca idade, entre 11 e 16 anos, a responsabilidade é de gente grande. O treinador acredita que com acompanhamento desde o início da carreira, as chances de destaque no ciclismo são ainda maiores. Então a gente já começa já com a base já para poder ensinar desde cedo, né? O atleta já viveu o ciclismo desde criança mesmo. O Miguel tem 11 anos, é o mais novo do grupo. A inspiração veio do pai, que é o próprio treinador. Hoje ele está realizando o sonho de participar de uma equipe. Meu maior sonho foi correr de bicicleta, né? Daí usei meu pai como inspiração, né? Ele sempre foi um ciclista profissional. E aí eu olhei pra ele e também quis ser um, né? Daí tô começando agora. Daí veio a equipe da FAG. Agora eu tô aqui, é muito bom. É um sonho pra mim estar aqui e eu tô gostando muito. Pedalar já é uma delícia, né? E com um treinador e patrocínio fica ainda melhor. E para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o treinador Alcides, o Peterson e o Rafael, que são atletas, mas do time adulto, gente. Por isso que eles não estavam nesse VT aqui. Sejam bem-vindos. Bom dia, obrigado. E vamos explicar então por que, Alcides, começar com um time de base. A gente sabe que os meninos já são profissionais, né? São aí atletas já com uma grande trajetória, mas essas crianças começam já com incentivo extra, né? Sim. A gente pensa grande, na verdade, né? A gente quer ter uma equipe top nacional, aí, ter a melhor equipe do Brasil ainda. A gente quer ver os atletas aí que começaram agora com a gente participar de uma Olimpíadas, um Mundial. Então a gente começa desde criança para dar tempo deles chegar a uma prova desse nível, né? Então a gente tem os melhores aí da elite, né? Da Pro, né? Tipo adultos, né? E já começa esse trabalho com as crianças para futuramente, quando a equipe for maior ainda, né, poder estar participando de provas fora do Brasil, internacionais. E desde cedo para eles já começar aprendendo com os adultos e cada vez ficando melhor, né? Eles começam ali com os melhores que tem na região e vão crescendo com eles e futuramente eu quero que eles sejam melhores ainda, né? Só tipo evoluindo, né? Curiosidade, como é que você faz para selecionar esses meninos? Então, a gente vai vendo pelas competições, né, pelo empenho. Tem vários atletas em Cascavel, a gente vai convidando quem vai se destacando
E quem vai dando resultado, mostrando que tem interesse em ser um atleta, vai ficando, né? A equipe começou ano passado aí com 20 atletas, né? Alguns por outros motivos de interesse maior deles acabaram saindo, a gente foi selecionando outros e a gente pretende cada vez ficar melhor a equipe, né? Vai nas competições, quem vai tendo resultado, vai mostrando, né, para os patrocinadores, para acabar cada vez aumentando o patrocínio, então quem se destaca vai ficando. É uma peneira, né? Igual qualquer outro esporte. Futebol, por exemplo. Né? É o cara que se destaca, mostra que tem vontade, que vai fazer, vai ficando e vai selecionando outros que vão aparecendo. E pretende ter uma equipe top mesmo, né? Esse foi um sonho antigo nosso. Eu vi vários atletas em Cascavel ter que competir por outras cidades, né? Eu mesmo comecei com uns 14 anos, corri para o Cascavel até uns 17 anos, tive que ir para fora. E no final da carreira voltei para cá para tentar fazer equipe. E aí na época eu tive que parar, né, para cuidar dos meus negócios, de lógico, tem uma loja de bicicletas, né? Aí eu sempre tive essa conversação assim com o pessoal da FAG, do Esporte em Cascavel, a gente retomou esse trabalho na cidade, né? A gente viu ali o exemplo do Miguel, que tem 11 anos, uma graça, né? Sim. Ele que se inspira no pai. Meninos, Peterson, Rafael, vocês também começaram a pedalar muito cedo, tiveram em quem se inspirar. Por que a bike? A bike começou por motivo de saúde, né? Para ter uma condição melhor de vida. E comecei bem tarde já, né? Comecei faz 4 anos só, mas cada vez, quanto mais pedala, mais vai se apaixonando pelo esporte, buscando melhor resultado, melhor rendimento, para estar junto com o pessoal sempre, né? Nível competitivo. E às vezes a gente vê fotos, a gente tem aqui inclusive algumas fotos e vídeos para mostrar, e olhando, é muito bonito, né? Ver vocês na prova, tem a questão da dedicação e tudo mais, mas para chegar lá precisa abrir mão de muita coisa, né, Rafael? Sim, claro. O que você deixa de fazer que seus amigos fazem para poder participar das provas? Então, deixa de festar, né? Deixa de comer besteira, deixa de dormir tarde às vezes, para estar bem, né, com a prova. E esse foco é fundamental, né, Alcides? Sim, o atleta, ele sente um prazer maior no resultado, na competição, é um desafio, né? Então o atleta, às vezes, ele começa ali, só que o ciclismo ele é um esporte assim que ele vai, se o cara quiser começar a pedalar com 40 anos, ele começa, tem a categoria para ele, então ele não tem idade, é vontade, não tem dificuldade. E a gente vê que vocês estão sempre no pódio, né? Não tem tempo ruim para essa equipe. A nossa equipe ali, modéstia à parte, ali tá sempre ganha, faz segundo, terceiro, tem os melhores atletas, né? Qual que é a diferença que o apoio da FAG fez para vocês? A FAG, ela acabou dando verba para nós para tipo assim, deu tipo uma bicicleta, ajuda na despesa, uniforme, viagem, né? Isso possibilita vocês participarem de provas que não poderiam. Tem prova todo final de semana, né? Então, se eu não tivesse esse apoio, eu ia ter que estar eu e mais, no máximo, 1, 2 atletas competindo com menos resultados, né? Ah, lá, Rafael. Então, assim, a FAG, o nome é um nome forte, né? Acaba atraindo mais atletas, né? A gente começou com o Rafael na equipe aí, que é um atleta que correu equipe profissional. Que prova é essa? Jogos Abertos. Jogos Abertos. Essa foi uma prova muito importante ano passado aí, Jogos Abertos do Paraná, todas as cidades do Paraná. O foco dela, da Secretaria, é os Jogos, porque é um termômetro do ano. Normalmente a cidade que não apoia o esporte não tem um resultado bom. Então o atleta ele foca várias provas, né, durante o ano, e tem os Jogos Abertos, que é pela cidade exclusivo, pelo município, né? Então tem o apoio da prefeitura para os Jogos Abertos, a gente quase ganhou os Jogos Abertos com a verba bem menor que uma cidade tipo Maringá, no caso, né, de Foz do Iguaçu. Das coisas que ajudou foi a FAG estar apoiando, né? O Rafael estava na equipe, acabou puxando outros, né?
E a equipe, a tendência é só melhorar agora. E é nessa hora que vocês veem que tudo vale a pena. Sim. Essa prova foi no centro de Cascavel, foi no Calçadão. A gente, mesmo com a equipe menor, né, a gente correu ali praticamente na elite com 2, 3 atletas, veio a equipe do Paraná inteiro, né, e acabou vencendo essa prova, né, foi uma prova bem importante para nós, né, a gente com menos quantidade acabou vencendo a principal categoria, né. Um orgulho, eu imagino. Foi muito legal. Esse é o Peterson, né, ele foi campeão na categoria Pro, na Sub-30, né, que é atletas até 30 anos. Ele é um atleta, assim, que é um destaque da equipe, que é um vencedor, né, ele é um atleta que começou por saúde, se destacou. Às vezes o cara que ele é um pouco mais pesado, mais gordinho, ele acaba achando que não vai conseguir, né. Então ele é merecedor, né? Ele era um atleta assim mais pesado, mais gordinho, começou a pedalar para emagrecer e hoje está aí ganhando provas aí, primeiro lugar. Né, muito importantes. E como é que é? O Peterson comentou que faz 4 anos que pedala, mas oficialmente pela equipe faz quanto tempo, Peterson? Foi esse ano, oficialmente. Esse ano. E já entrou ganhando prêmio. Corri 5 provas nesse ano pela equipe da FAG. E como é que foram as colocações? Eu ganhei 2, fiz 2 segundos e um terceiro. E como é que é para você olhar isso, assim, pensar que começou por um motivo e de repente já tem todos esses prêmios? Satisfação total, né? Além de estar com a saúde mais em dia, 100% condicionado, tá podendo alcançar meu objetivo e agora poder sonhar mais alto, né? Talvez subir para a elite ou algo assim, né? Sempre tá procurando evoluir para chegar num impossível. O impossível só depende da gente, né? Que baita motivação, hein? Que inspiração. E Rafael também já pedala há algum tempo. Rafael, conta pra gente as provas assim mais legais que você já participou. Então, quando eu corri pela equipe de São Paulo, a Funvic, corri Volta Catalunha, que foi na Espanha, em 2017. Daí em outubro a gente correu na Turquia e acho que foi essas as mais importantes. O que tem de diferente nessas provas de fora, assim? O nível é muito alto, que são os melhores do mundo, né? E o ritmo de prova, o clima é diferente. Acho que esses são os principais. E você acha assim que o fato de já ter participado dessas provas, de conhecer o nível desses atletas de fora, é uma motivação a mais, até para você passar para os colegas que ainda não tiveram essa oportunidade, mas que com certeza terão? É diferente, né? Inspira algumas pessoas com isso. No dia a dia, assim, você fala, olha, eu acho que seria melhor você treinar em tal aspecto, porque se você for para tal prova... tem que dar umas dicas, né? Às vezes a gente dá umas dicas pros outros atletas da equipe, no caso. Vocês chegam a treinar juntos? Como é que é a rotina de vocês? A minha, no caso? Então, eu treino pela manhã, aí de tarde, que eu tenho um tempo livre, eu tento descansar e estudar, e à noite eu tenho faculdade, né? Curso aqui. Ou seja, é puxado, né? Peterson também trabalha. Como é que é administrar isso aí? É fácil, não é fácil? Tem que ter muita força de vontade, né? Porque você trabalha o dia inteiro, levanta cedo, trabalhar. Chegar depois do horário em casa, fazer alimentação e ir pra estrada treinar é pesado. Porque um treino mínimo é 40, 50 quilômetros. Aí fim de semana a gente faz sempre mais de 100, 120, 150 quilômetros para estar bem condicionado para quando chegar as provas ter os resultados esperados. Não tem descanso nunca. Não. E a gente viu nas fotos que as bicicletas são diferentes. Talvez quem está em casa tenha prestado atenção nisso. E caso não tenha prestado, a gente vai explicar um pouquinho a diferença. A gente está aqui com uma bicicleta no estúdio, um fato raro. Vocês não costumam ver objetos desse tamanho aqui com a gente. Porque a gente queria explicar qual é a diferença, né? Porque às vezes quem está em casa pensa, tá, mas eu também tenho uma bicicleta, também posso começar a treinar. Não é bem assim, né, Alcides? Na verdade, se quiser ir com uma bicicleta mais básica, até dá. Não vai ter o mesmo conforto numa troca de marcha, o peso da bicicleta é mais leve, ela é mais aerodinâmica, uma bicicleta dessa é de fibra de carbono, com Quanto alumínio. pesa uma bicicleta dessas? Vai pesar em torno de uma speed de uns 7,5 kg. Levíssima, né? É bem leve. Detalhes, são detalhes, né? A bicicleta de carbono, ela vai reagir melhor numa trepidação, numa resposta, numa pedalada mais forte, não vai estragar fácil, né? Ela já é melhor, né? Ela vai ter um custo mais elevado, né? Que uma mais básica. Só que o atleta
todos começam com a mais básica e vão trocando, né? Vai melhorando aos poucos. E às vezes a pessoa estava pensando, tá, mas por que precisa de um patrocinador? Por que é tão caro? O que é tão caro? Quanto custa uma bicicleta dessas? Só para quem está ali assistindo ter uma ideia. Vai ser a faixa aí, uma top, uns 10 mil reais, mas tem atletas que começam um bike até de R$1.500, né? Aí vai ter bicicleta até de 70 mil reais, né? Só que com o de 10 mil ele já às vezes consegue tirar a diferença num treino a mais, no atleta mesmo, né? Por isso que é tão importante o apoio, né? Porque são 16 atletas na equipe, então... Sim. A equipe ela não consegue dar toda a estrutura que eu pretendo ter na equipe ainda, né? Mas já ajuda, já. É uma das que está mais ajudando hoje na região, né? Começou, é um projeto novo, começou no ano passado. A FAG, assim, eu acredito que conforme o resultado vir, vai melhorando cada vez mais, né? Eu também estou tentando ajudar no que eu posso. Eu sou atleta, eu sou motorista, às vezes quase que você é tudo junto. E vira um par para os meninos também, né? Porque tem que estar ali naquele puxando a orelha, tem que estar incentivando, tem toda essa questão pessoal também, né? A minha posição na equipe, assim, é às vezes uma posição não tão boa, porque você tem que às vezes brigar com o atleta, chamar atenção. Às vezes aquele atleta que não se dedica bem, você tem que dispensar o cara da equipe, né? Então, às vezes você não é muito boa, às vezes ter equipe não é fácil, né? Você acaba, às vezes o atleta ele não dá tudo que poderia dar, você acaba dispensando ele acaba ficando chateado com você, né? Então, em contrapartida tem os outros que aceitam, aderem e se destacam, né? A nossa equipe, eu pretendo assim ter uma equipe junto com a FAG, né? A equipe da FAG, na verdade, né? O nome mais forte, eu acredito que seja da FAG na equipe. Uma equipe desejada, né? Aquele atleta que sabe que tem que ser o melhor para estar na equipe, né? Então, quem está na equipe tem que melhorar para continuar e quem quer entrar tem que ser top, né? Qual que é o sonho de vocês? Qual prova que vocês querem muito participar um dia? Eu tenho o sonho de participar do brasileiro. Participar, ter um nível competitivo, né? Porque lá, os melhores do Brasil. Então, no momento, né, o Alcides falou, no momento a gente trabalha e treina. Então, não podemos querer se equiparar tanto a quem só faz isso, né? Mas é um sonho que pode ser realizado, né? Sem dúvidas. E você, Rafael? Acho que correr fora do Brasil, acho. Que a equipe consiga, né? Correr conforme os anos, né? Se passa. Cada vez melhora mais. E, recebe um convite, por exemplo, para correr fora do Brasil. Assim, sempre melhorando. O ciclismo, na verdade, ele é caro, mas não é tão caro comparado ao futebol, né? Com um orçamento, assim, a equipe de Cascavel mesmo, no futebol mesmo, né? Para ter uma equipe top de futebol, para ter um resultado grande, é muito maior, né? O custo. No ciclismo, assim, com um valor menor, você consegue estar correndo fora, né? Ou seja, os meninos estão com um cenário super favorável. É mais fácil, eu acredito, né? Eu acredito que a equipe tem chance ainda, não é igual você querer fazer o Cascavel virar um Barcelona. No ciclismo é mais fácil, você consegue convite, né? A nossa equipe, assim, eu acredito que se a FAG quiser, né? Ela pode ter a melhor equipe do Brasil em pouco tempo e ter convites fora para ir correr na Europa, né? A gente vai ficar como? Na torcida. Super na torcida, esperando esse momento. Tenho certeza que não deve demorar muito não, pelo empenho dos meninos. A gente vê ali aquela garra, o amor pelo que fazem. E com o teu incentivo também, né, Alcides? Com o incentivo da FAG, eu acho que a gente vai longe. Estamos na torcida por vocês. E nos atualizem das provas que vocês participarem. Quando tiverem novidades, avisem. E boa sorte com os meninos, com o time de base agora. Tenho certeza de que vocês vão se destacar e muito ainda. Sim, é o plano, né? A gente vai participar de várias provas aí, né, nesse ano, speed, mountain bike, a gente está ganhando várias provas e quer mostrar cada vez mais aí para a cidade, para a própria FAG, para o Paraná, depois até para o Brasil mais tarde. Vocês já são o nosso orgulho. Parabéns para vocês e obrigada por terem vindo aqui contar para a gente essa experiência. Beleza, muito obrigado pelo convite, a gente está
agradecido aí o convite. Tem que estar na mídia para mostrar, para aparecer mesmo, né? E para agora as pessoas acompanharem também, né? Sim. Tá isso. Obrigado. Obrigadão, gente. E daqui a pouco você confere a recepção dos calouros, que teve gincana com prêmio e tudo. É já já. Clap your hands, let's take control. All you need, all you want, are you ready to find your way? 'Cause every day is a new day, and everything's going your way. And you wanna make it last forever. We'll keep it together, 'cause it keeps getting better. Toda mudança implica em introspecção, né? No começo, a vontade que dá é de ficar quietinho, conhecendo o território para só depois interagir. Mas na recepção aos calouros, os novatos não tiveram essa dificuldade e ainda contaram com uma motivação extra para conhecer os novos colegas. O anfiteatro da reitoria ficou lotado na primeira noite de recepção dos calouros. Acadêmicos de 14 cursos estavam presentes. Na abertura, o vice-reitor Sérgio De Angelis fez uma reflexão sobre a nova jornada que está começando. O que nós estamos fazendo aqui? O que eu vim buscar na universidade? Eu vim buscar aqui as ferramentas que eu necessito para a realização desse sonho. Quem conduziu o restante da noite foi a professora Patrícia Radaeli, coordenadora do NAE, o Núcleo de Atendimento e Apoio ao Estudante. Ela chamou coordenadores e professores para subir ao palco. Em seguida, o professor de Direito, Paulo Henrique Helene, que é egresso do Centro FAG, deu dicas para os novos alunos, entre elas a de aprimorar a oratória. Bom, a fala ela foi focada aí para todos os cursos, né? Nessa questão de você desenvolver as habilidades do profissional do futuro, especialmente habilidades de oratória, de negociação, criatividade, também de leitura dinâmica. Isso é fundamental aí para o bom desempenho de qualquer profissão no futuro. E ainda teve a tradicional fala do pró-reitor acadêmico, professor Afonso Cavalheiro. Ele deu alguns conselhos com muita descontração e até presenteou um acadêmico com um livro. E no meio do encontro dos calouros, os estudantes foram surpreendidos com uma gincana muito legal. E dançando, vai! Na dança da bolinha, os acadêmicos tiveram que mostrar muito ritmo e jogo de cintura. Até sobrar uma única dupla, a vencedora da prova. A gincana foi realizada com o apoio das atléticas da instituição. E os alunos estavam bem empolgados. O curso vencedor levaria para casa R$500. Além de dançar, os novos acadêmicos tiveram que colocar a cabeça para pensar. Perguntas de conhecimentos gerais e também sobre a FAG foram feitas, e a cada acerto os estudantes festejavam. A professora Patrícia falou sobre a importância da realização de eventos como esse. Esse evento já é um evento tradicional aqui na instituição. Nós, depois de algumas semanas de aula, reunimos todos os calouros para conversarmos sobre alguns setores da instituição, refletirmos sobre postura acadêmica, integrá-los para que eles possam conhecer também colegas de outros cursos. Os calouros aprovaram a recepção. E a segunda-feira, que costuma ser o dia mais chato da semana, foi de felicidade no Centro FAG. Acaba quebrando a nossa rotina, quebrando o gelo, e a gente acaba se divertindo numa segunda-feira, que é muito bom também.
Que diversão, né? Um momento que merece ser comemorado. E disso os professores Afonso e Sérgio sabem bem. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Amabile. Gente, todo ano são alunos novos. E todo ano é um formato novo de comemoração também, né? Explica pra gente como é que funciona. Bom, acho que o Afonso pode explicar. Ele é uma das estrelas ali da recepção. Ah, é, Afonso? Não, nós criamos uma forma de recebê-los porque percebemos, Amabile, que o aluno que vem para a universidade, com todos os perfis de outras cidades, outros municípios, com outra até cultura de escola, muitos alunos vêm da escola. Então a escola tem todo um cuidado, né? Tem os professores, uma disciplina e tal. Alguns alunos, quando se veem num campus de uma universidade, sem ninguém para supervisionar, sem ninguém dizendo o que fazer, quando fazer, por que fazer, alguns se perdem. Se perdem no sentido de perder tempo, de passear pelo campus, de sair do campus, sabe? De se concentrar um pouco naquela liberdade que teoricamente ele tem por ser universitário e perde um tempo importante ali, né? Até o relacionamento dentro da sala de aula entre os alunos, ela precisa ser polida, ela precisa ser mais madura, né? Até porque temos alunos de escolas de municípios pequenos, alunos que viajam 2 horas para vir para a faculdade, temos alunos mais velhos, enfim. A gente entendeu num determinado momento que era preciso ter um papo reto aí com os alunos e a partir daí nasceu esse evento que hoje ele é grande e que contempla outras atividades, né, que tornou um dia legal de integração, com prêmios e a conversa que a gente sempre fez, ela continua acontecendo, sempre muda um pouco o tom, mas o objetivo não, né, Sérgio? O objetivo é adaptá-los ao mundo maduro da universidade. A gente viu que teve gincana, teve brincadeira, teve interação pelo Instagram. Vocês estão sempre procurando inovar nesse sentido? Sim. Brincadeiras à parte, né? A fala do Afonso é muito importante nesse momento porque ela mostra essa transição. O aluno precisa se dar conta de que agora, como universitário, ele tem que ter realmente uma postura diferente. Tá? E, principalmente, ele assume agora a função de ser o principal responsável pela própria formação, pelo seu próprio crescimento, né? Então, a fala do Afonso tem sido muito interessante nesse aspecto, né? De uma maneira bem-humorada, brincando, mas ele vai mostrando, olha, agora é diferente, você tem que ter uma postura, né? E a inovação esse ano foi assim, evidente, né? Eu acho que, ao mesmo tempo em que a gente fala de assuntos sérios, por meio de brincadeiras, como foi o caso da gincana, a gente apresenta a instituição para o calouro e, ao mesmo tempo, o provoca no sentido de pensar, de refletir, de discutir algumas coisas, sem que elas soem, né, como cobrança, imposição, autoritarismo, disciplina, né? Mas de uma forma assim, tranquila, fluindo, né? E ao mesmo tempo envolvendo todos os alunos num processo de participação bastante intensa. E daí tem palestra, tem a parte divertida, tem tudo isso, né? Toda a informação séria no meio das brincadeiras. Como é que vocês fazem para planejar isso, Afonso? Tem um cronograma, assim? Tem um roteiro da fala? Tem, não. Amabile. A FAG recebe em torno de 2.500 alunos novos a 3.000 todo ano. Então, a gente acaba separando e quem organiza isso é o Núcleo de Atendimento e Apoio ao Estudante, coordenado pela professora Patrícia Radaelli e toda a sua equipe. Então, ela começa já com antecedência a organizar quais são os cursos que vão em qual dia, né? Já avisa professores, já conversa com a coordenação, já começa a conversar com as outras etapas ali do evento à noite. Esse ano a gincana para os calouros foi uma novidade, foi a primeira vez que foi feita. Ela conseguiu inclusive prêmios, que são R$500 que a equipe vencedora ganhou. Uma baita motivação, né? Então, pode comprar livros, até um churrasco talvez, né? Por que não? Né? Então, essa organização acontece sempre, né? Já logo que começam as aulas e acabando o período de matrícula, então estabelece-se a data e faz, né? Tem uma coisa aqui que a gente estava conversando já com o professor Sérgio e o mercado de trabalho hoje tem exigido, né, um outro perfil, né, Amabile, do profissional. Antigamente, isso na década de 90 talvez, ou no começo, né, do ano 2000, o aluno terminava a faculdade e ele tinha um tempo, esse tempo era de amadurecimento, de relação com o mercado, até o momento em que ele assumia postos importantes no mercado de trabalho. Então ele tinha esse tempo, geralmente era isso, né? Eu termino a faculdade e vou me preparar. Não tem mais esse tempo.
O mercado de trabalho quer que um aluno formado esteja pronto. Então isso precisa acontecer durante a universidade. Por isso que a nossa conversa, a nossa preocupação com o aluno desde o primeiro dia de aula é que ele entenda isso, que a ocupação dos melhores postos de trabalho estão para apenas aqueles que estão bem preparados, para os melhores. Então, se ele almeja um desses postos, ele tem que começar no primeiro dia de aula e durante todos os anos da sua graduação, ele tem que trabalhar nesse sentido. A Amabile é uma profissional muito jovem, né? Que saiu da graduação e imediatamente, né, Amabile, você teve a oportunidade de abraçar postos importantes aí, de fazer trabalhos fantásticos aí, em função do quê? Do que você viveu na graduação, saiu pronta. Então, esse é um exemplo aí que nós temos orgulho de citar, até porque é nesse sentido a nossa conversa. Muito obrigada. E tem um aspecto que eu acho interessante também, né? Ao longo desses últimos anos, o perfil dessa geração, ela foi mudando bastante. E o jovem hoje, ele entra para a universidade como quem se pergunta, né? No que essa universidade pode me ajudar a realizar os meus sonhos? Então, ao contrário do que muitas vezes acontecia antigamente, a universidade ela já estava pré-formatada. O aluno tinha que se adaptar, tinha que se adequar a isso. E agora está vendo justamente o contrário. A instituição tem que se adaptar a essas novas exigências de uma clientela que é mais crítica, de uma clientela que tem acesso muito rápido às informações, tem muitas expectativas, sonhos, mas também tem uma certa dose de imaturidade ainda, de insegurança, o que é perfeitamente natural nessa idade, né? Principalmente aqueles que são recém-saídos do ensino médio. Então, ao mesmo tempo em que a gente precisa dar uma resposta a essas expectativas, nós também temos que considerar que muitas vezes a angústia, o medo, a insegurança, que são típicos desta fase da vida, precisam de uma certa orientação, né? Então a gente tem que trabalhar nas duas pontas. Nós temos muita coisa em que nós podemos ajudá-los, no sentido de dar um pouco mais de apoio, de apontar a direção para eles, mas ao mesmo tempo eles nos exigem que sejamos melhores, mais atualizados, mais criativos também, né? Nós temos que responder a essas expectativas de alguma forma. E o que é muito bacana é que quando vocês conseguem trazer descontração em assuntos sérios, isso já mostra que dá para ter um equilíbrio, né? A gente fala assim de seriedade, poxa, tem que ser focado, tem, mas você não precisa ser necessariamente sisudo, não precisa ser inflexível, exatamente. Muito pelo contrário, né? Fica muito mais agradável você aprender e entender tudo isso de uma forma mais leve. Eu acho que tem tudo a ver com esse novo perfil dessa geração que está por aí. Inclusive, né? Uma frase que está no final da apresentação, né, é essa, tá dizendo assim, nem tudo que é muito sério precisa ser dito de cara feia. Exato. Porque os alunos estão dispostos a dialogar, estão dispostos a conversar, a refletir. O que eles não estão dispostos a ouvir sermão. Imposições, né? É uma faixa etária aí, uma geração que não gosta mesmo de ouvir conselho, de ouvir sermão. Agora, se a proposta for um bate-papo e se for mais descontraído, ela produz o resultado que a gente quer. Eles refletem sobre o seu papel. A gente fala ali, né, Sérgio, de motivação, fala de postura, fala de aproveitamento do tempo, fala de marketing pessoal, fala de como ele melhorar e polir a forma de se comunicar, né, com os colegas e do network todo que existe dentro da universidade, com professores, convidados. Então, assim, é um momento em que ele pensa e reflete sobre isso. Como que ele fala, como que ele pode melhorar a qualidade do vocabulário que ele usa, né? Como que ele pode se comportar, inclusive se vestir de forma mais adequada para aquela profissão, para aquele curso que ele quer. Então, ele começa a pensar nisso. A gente cita um exemplo que é importante e é real de programas. Nós temos alunos hoje na Austrália, nos Estados Unidos, na Espanha, na Holanda, no mundo inteiro hoje. Os alunos têm possibilidades de convênios, de estágios e tal. Qual é a frustração quando, por exemplo, a gente precisa fechar um convênio? A primeira pergunta é, você fala inglês? E ali se vão 80%, 90% dos candidatos, dos interessados, porque não dominam a língua e perdem uma possibilidade. Então ontem era um dia de refletir sobre isso. Vocês têm a ideia de um dia participar de um evento internacional, de estagiar? Nós temos a Olimpíada do Japão, né? Já.
Os alunos de educação física, a exemplo de alguns professores nossos, como o Alceu, a Fran, que trabalharam na Olimpíada do Rio, eles sonham em estar na Olimpíada como voluntários. Então fica o conselho, tem que falar inglês para ir para o Japão. Então são coisas que a gente precisa conversar antes. Está entrando agora, né, Amabile, na faculdade, então ele precisa organizar, programar, colocar isso na sua agenda. Então é uma conversa interessante, divertida, que faz com que o aluno reflita também sobre essa preparação que ele precisa. Com jeitinho, respeito e a motivação certa, não tem por que não ter diálogo, né? Ter sonhos é importante, é muito bonito até, mas nós temos que entender o que é necessário ser feito para que ele se torne realidade, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente valoriza esse sonho, essas expectativas, nós temos que dizer, vocês têm certas responsabilidades, se é que vocês querem algum dia ver isso se realizar, né? Então, é realmente uma interação bastante interessante. Eu acho que essa é a função do educador, né? E esse foi um bate-papo que rolou também lá em Toledo. O nosso repórter Álvaro acompanhou a recepção dos calouros por lá e a gente vai assistir agora. A FAG Toledo apresentou no auditório da instituição o projeto Primeiros Passos aos calouros da graduação. O encontro, que reuniu todas as turmas de primeiro período, teve como objetivo realizar uma apresentação formal da instituição, com as principais normas de conduta, regulamentos e procedimentos protocolares da Secretaria Financeira, Acadêmica, Biblioteca e da direção. O diretor Hildo Bombardelli deu as boas-vindas aos presentes. Ele tem que pensar que agora ele está num grau superior ao ensino médio e ele já tem que andar por si. Não tem nada de alguém estar pegando na mão dele e levando para cá e para lá. Ele tem que andar com as suas próprias pernas aqui dentro. Então, por isso, o projeto Primeiros Passos, quer dizer, conhecer a faculdade no todo. Durante sua explanação, a coordenadora pedagógica, Janice Salvador, também apresentou uma série de reflexões e conselhos aos ingressantes. Além de estar em um espaço diferente, é um espaço que tem uma rotina diferente, que tem demandas diferentes, e nós entendemos que eles precisam ser orientados quanto à vida acadêmica, o que é ser acadêmico e qual é a natureza desse espaço. Os estudantes acompanharam as informações sobre a FAG Toledo com bastante atenção. O acadêmico Maicon Palmeira, do primeiro período de Gestão de Recursos Humanos, anotou as informações que considerou mais importantes. É uma experiência bem diferente, mas é bem bacana, estou gostando bastante. O curso está me ensinando a ter uma visão mais aberta também de como funciona, né, o mundo acadêmico também. E é muito legal isso porque geralmente os alunos chegam talvez um pouco mais quietinhos, né? Nem todos, né? Alguns têm uma personalidade mais extrovertida, mas de uma maneira geral é uma transição, né? É um ambiente muito diferente, um momento marcante na vida desses alunos e se sentir acolhido também faz toda a diferença, creio eu, nos primeiros passos da vida acadêmica, né? Isso é importante, porque é um mundo novo para a maior parte deles, né? Embora a gente tenha alguns acadêmicos que talvez até já tenham um curso superior completo, alguns já iniciaram um curso superior e depois desistiram, já conhecem um pouco do ambiente acadêmico, mas a grande parte ainda é o aluno que concluiu o ensino médio, ele está saindo da escola e está chegando nesse mundo novo, né? Então aqui tem muita coisa desafiadora, tem muita coisa nova e eles também têm as suas exigências, como eu disse antes, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente apresenta, né, esse novo espaço para ele, a gente também tem que ouvir as suas demandas e adaptar algumas coisas, né? E a FAG Toledo, né, Sérgio, é bom lembrar, ela deu uma oxigenada aí no último ano. A gente teve a oportunidade de ver o professor Hildo falando. O professor Hildo tem mais de 40 anos, né, à frente das escolas, do núcleo de educação, tem uma experiência muito grande com os alunos, né, passou a vida lá. E essa oxigenada não só na estrutura física, que foi completamente reformulada lá, com espaços de lazer, inclusive stars, enfim, né, lounges, e deixou muito mais agradável, o aluno se sentiu melhor com aquilo. Teve também reformulações nos seus projetos pedagógicos, nos seus professores, e a gente vê hoje o aluno muito satisfeito com o campus. Eu vou sempre para lá, pelo menos uma vez por semana, e a gente vê o clima da FAG Toledo é outro, é bom, é legal, é gostoso estar lá, né? Então acho que as imagens ali mostram um momento também importante de lá, né, da recepção dos alunos,
porque nós hoje somos somos uma faculdade apenas, né, com os 2 campos aí, tem a Faculdade FAG Toledo, a FAG Cascavel, e essa integração aí que aumentou fez com que novos cursos, inclusive, serão anunciados lá. Já estou estragando a surpresa que o Hildo vai fazer, mas é legal saber que lá também esse trabalho é feito e que os alunos gostam. A gente viu na fala do aluno ali, que até anotou algumas questões, né? O professor Sérgio aqui, Amável, ele tem um trabalho bacana, importante dizer agora. O Sérgio faz um vínculo da instituição com os alunos antes disso. Antes dele ser nosso aluno, ele já tem contato com a FAG Cascavel, com a FAG Toledo, por meio desse projeto que existe já há um tempo e que pessoalmente é feito pelo professor Sérgio, que eu acho que conhece todas as escolas da Uma da boa região, parte, não sei se professor todas, Sérgio, né? mas uma boa parte a gente já visitou, né? De uma certa forma, esse relacionamento com as escolas, ele é fundamental, né? Quanto mais próximos nós estivermos do nosso futuro aluno, melhor, né? Porque a gente começa a entender um pouco mais dessas demandas e a gente consegue ainda, em tempo, auxiliar a escola também com a sua missão. À medida que isso acontece, melhora também a qualidade do aluno que vai logo na sequência se tornar o nosso calouro, né? Então a FAG tem feito já há vários anos esse trabalho de aproximação com as escolas participam de atividades aqui dentro. A gente ressalta aí, né, Afonso, a Feira de Profissões, que é um trabalho excelente, onde nós apresentamos para o aluno do ensino médio as mais variadas profissões, os mais variados cursos em todas as áreas do conhecimento que hoje a FAG consegue abranger, né? De tal maneira que eles diminuem um pouco daquela ansiedade. É natural eles terem dúvida em relação à futura profissão, a qual curso fazer. E alguns até nem sabem ainda se devem ou não ingressar no ensino superior. Então a gente procura mostrar para eles que nós vivemos num mercado de trabalho muito mais exigente, né? Que ter o curso superior hoje é absolutamente necessário, né, dentro desse novo mercado e, no entanto, o aluno tem que entender que ele deve ir além do ensino superior, buscar conhecimento, se tornar mais criativo. A universidade dá para ele todas as ferramentas de que ele necessita para isso, né? Então a gente sempre procura ressaltar, olha, se você tem um sonho, nós podemos ajudá-lo a realizar. Venha para a FAG, né? Aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para tornar isso realidade algum dia. E tem funcionado muito bem, né? Já são 20 anos, esse ano faz 20 anos que a FAG está aí recebendo os alunos. E acredito que a tendência é que cada vez mais eles cheguem mais preparados e saiam prontos para o mercado de trabalho, né? Acho que essa evolução tem acontecido e vocês têm feito isso muito bem. Acho que essa recepção já faz toda a diferença, esse trabalho antes faz toda a diferença. E vocês estão de parabéns, realmente, por essa vontade de inovar e por receber tão bem esses alunos que chegam. Muito bem, Mabel. Quero até aproveitar para dizer que as atléticas, né, de todos os cursos também estavam lá. Eles representam os veteranos nessa recepção, isso é bonito, né? Que os alunos organizados em atléticas estejam lá para receber. A professora Patrícia, a professor Eduardo, a Luísa, que é a nossa senhora Miyagi, que tem uma figura importante aqui, porque ela ajuda os alunos a arrumarem emprego. Olha né? só. Tivemos a presença de egressos que vieram aqui para contar, o professor Helene, que é nosso professor do curso de Direito, o Geraldo, que hoje é do CREA. São ex-alunos que vieram para contar para os calouros como foi essa trajetória e como ocupam hoje lugares importantes no mercado de trabalho, além de muitos brindes e muitos livros. E fica o recado, quero deixar aqui, quem postou, quem vai postar ainda uma foto no Instagram da FAG, que é @CentroFAG, ainda está concorrendo a camisetas, bolsas e outros brindes que a instituição tem, que ajuda a receber, dar um presentinho, um mimo aí para os alunos que participaram. Legal demais. E voltem, quando tiverem novidades, voltem, são sempre bem-vindos. Certamente faremos isso. Ok. E bora conferir o que vai ser notícia na semana que vem aqui na FAG? É a agenda. Oi, Antoniela! E aí, pessoal que acompanha o Universo, na agenda vocês conferem as principais atividades que vão rolar durante essa semana aqui no campus. Para começar, a FAG de Toledo traz algumas palestras para essa semana. Na terça, os acadêmicos de Publicidade e Propaganda vão participar de um projeto com o gerente de marketing da Prate Dona Duzi, que vai falar sobre a inserção da indústria farmacêutica na Stock Car.
A atividade vai ser às 7 horas da noite no auditório. Na quarta-feira, quem também vai se inteirar sobre comunicação é o 7º período de pedagogia. O tema da palestra é Marketing e Empreendedorismo nas redes sociais. Quem comanda é a professora Márcia Torino e vai ser às 9 horas da noite. Já na quinta, tem oficina sobre prescrição em direito penal para os alunos do curso de Direito. Nela será discutida a legislação penal, os ensinamentos da doutrina e aplicação na jurisprudência e casos simulados. Será a partir das 7 horas da noite. E agora faltam 20 dias para a Páscoa. Pensando nisso, o Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional abriu o curso de biscoitos decorados. A oficina vai ser no sábado que vem, dia 6, e tem duração de 4 horas. Quem quiser se inscrever, é só entrar em contato com a coordenação da pós. E agora o recado vai para a galera de fotografia, publicidade e jornalismo aqui da FAG. Vem aí a 2ª edição do Desafio Cine 100, que é uma competição cinematográfica em que os participantes têm 100 horas para executar uma obra audiovisual completa. O concurso demanda a elaboração de roteiro, pré-produção, produção e pós, até a finalização. Os 3 primeiros lugares ganham prêmios, então quem quiser participar é só se inscrever na página da Secretaria de Cultura de Cascavel. Por essa semana são esses os eventos. Eu volto no sábado que vem trazendo mais sobre o que rola aqui no campus. Até lá! Depois do intervalo você confere o Campus em Ação, que ganhou versão diária na internet. Fique com a gente! Na contramão da monotonia, todo dia tem atividade diferente rolando aqui na FAG. Afinal, o campus está sempre em ação. No auditório do Bloco 2, os acadêmicos de jornalismo e fotografia participaram da palestra com a jornalista Maiara Bastianello, da Rádio Band News de São Paulo. Maiara falou sobre a cobertura de tragédias e a humanização do jornalismo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é se acalmar, né? Olhar em volta, ver o que está acontecendo, respirar fundo, para você evitar de acontecer algumas coisas que te expõem e que são desnecessárias. A jornalista usou alguns exemplos de coberturas feitas recentemente pela imprensa, como o rompimento da barragem Brumadinho, o ataque à escola em Suzano e até a morte de seu colega na Band News, Ricardo Boechat. Em 2010, deu um acidente com um helicóptero no Rodoanel. E aí, vamos para esse momento em que a gente descobriu que aconteceu esse acidente, né, no Rodoanel. Depois da palestra, Maiara conversou com os acadêmicos, tirou fotos e também deu dicas sobre a profissão. Primeiro, estar preparado. Você tem que estar preparado para um dia chegar num grande conglomerado de mídia. Então, o que eu preciso fazer para isso, né? Eu preciso falar outra língua, eu preciso ler mais, eu preciso ampliar meu vocabulário, eu preciso ampliar meus conhecimentos. Porque estando preparado, aí é só vir a oportunidade. Vindo a oportunidade, também tem que ficar sempre de olho e tal. Então, eu acho que estando preparado e de olho, né? É só agarrar que o mundo é seu. O professor Ralph Williams falou sobre a importância de trazer profissionais experientes para falar com os alunos. Ela também serve de exemplo para os nossos acadêmicos, então é possível sim sair do interior do Paraná, ganhar a capital e, por que não, trabalhar e ter uma notoriedade como a dela hoje dentro de uma grande emissora de rádio. Eu achei muito interessante, muito importante, é uma enorme oportunidade poder participar desse bate-papo com ela. Essa troca de conhecimentos que ela tem tanto voltado ao rádio e à televisão também, né? Então, tratar dessa questão da humanização do jornalismo, a questão de ética profissional, cobertura de tragédias, né? Entrar ao vivo, levando informação, dessa
essa parte delicada também, né, da empatia, da ética, é com certeza muito importante, uma grande experiência. Principalmente na área de fotografia jornalística, né, a gente cobre esse tipo de eventos, de tragédias, e a gente quer transmitir as informações para as pessoas e também a ferramenta de denúncia e, né, de acompanhamento desses casos. Mas, por outro lado, a gente não quer perder a empatia e a humanização. Então, acho que vai somar bastante para a gente. O auditório da FAG Toledo foi todo decorado para receber os participantes do encontro. Atrás das poltronas foram colocados poemas de vários autores brasileiros. E na entrada foi instalado um túnel do tempo, com fotografias e reportagens de eventos, encontros e atividades realizadas no curso nos últimos anos. A gente queria fazer algo para os egressos. Daí nada mais do que a gente colocar um túnel do tempo por todos aqueles que já passaram, que estão passando e que irão concluir, para mostrar desde todo esse tempo. A noite foi marcada pelo reencontro de alunos e professores e do encontro entre acadêmicos e egressos que estão no mercado de trabalho. É saber um pouco do que eles estão fazendo, como eles estão, que necessidades eles sentem, nisso trazer um olhar retrospectivo para o curso e, ao mesmo tempo, também favorecer a interação entre aqueles que já deixaram o curso e aqueles que estão no curso. Nós buscamos hoje mostrar que a nossa formação não é uma formação só científica, mas uma formação humana. Por isso que o processo formativo na graduação é relembrar como que foi esse processo e pensar um pouco a atuação no mercado de trabalho. Um dos relatos da noite foi da egressa Franciele Giza, que é surda e se formou na FAG Toledo em 2016. Eu vou contar um pouquinho da minha vida no momento que eu estava aqui na faculdade, as dificuldades que eu enfrentei, também as disciplinas que os professores trabalharam, como que foi a experiência de trabalhar com as crianças, com os jovens e adolescentes, nessas áreas diferentes, né, as experiências que eu tive desse trabalho diferenciado, né, isso tudo é muito importante para mim. Na disciplina de Ciências, os alunos do 8º ano do Colégio FAG foram até o laboratório de nutrição. A aula era sobre alimentos e a importância deles para a nossa saúde. Quem conversou com os alunos foi a professora Sabrine, do curso de nutrição do Centro FAG. Agora vocês estão na fase de desenvolvimento, na fase de crescimento, onde vocês demandam mais energia. Após a explicação, foi a hora de colocar a mão na massa. Em grupos, os alunos partiram para a cozinha e foram conhecer na prática as características de cada alimento. Os estudantes do Colégio FAG foram acompanhados por quem já conhece do assunto. A Alessandra é acadêmica de nutrição e faz estágio no laboratório. Ela acha importante dividir com os alunos o que já aprendeu no curso. Para a gente, acadêmico, é muito importante porque a gente vai estar vivenciando na prática a vivência da nutrição mesmo, né? E também a gente está ensinando a educação nutricional para os acadêmicos, ensinando como eles podem se alimentar melhor, a fazer melhores escolhas, o quanto que a alimentação é importante para o desenvolvimento deles. E a Heloísa gostou das dicas que foram passadas. Eu gostei porque a gente pode aprender a fazer alimentos saudáveis e ter uma alimentação mais balanceada. Para fixar o conteúdo, nada melhor que ver na prática. O Augusto achou importante a aula no laboratório. É muito importante porque às vezes em sala de aula a gente não entende muito bem, não aprende muito bem, porque a gente vindo aqui a gente tem mais recurso para poder estar vendo tudo que a gente aprendeu em sala em mãos, né? Para poder estar colocando em prática tudo que a professora explicou. Os acadêmicos estão explicando bastante coisa para a gente, bastante conhecimentos que eles têm e eles estão passando bastante conhecimento para a gente. Então é muito bom para a gente estar vindo em um lugar diferente para estudar e pessoas diferentes para explicar também, isso é muito bom. Quem comemorou o aniversário essa semana foi a Eucatur. Agora com 55 anos de história, a Companhia de Transporte Rodoviário presenteou seus funcionários com diversas atividades dentro da empresa. Uma delas foi a visita do Comboio da Cidadania,
dos cursos de saúde aqui do Centro FAG. A professora Vanessa Ramudi fala sobre a oportunidade de participar do evento. Fazer esse trabalho junto com a empresa Eucatur no aniversário é muito gratificante, é muito legal, porque os funcionários eles aderem bastante a esse tipo de ação, eles participam, eles aproveitam e as meninas adoram poder proporcionar isso a eles. Estiveram presentes os cursos de nutrição, fisioterapia, farmácia, fonoaudiologia e estética. Os funcionários puderam medir a pressão, fazer o exame de glicemia e de fonoaudiologia. Também receberam massagem e orientações sobre a alimentação, além de garantir a pele limpinha fazendo uma máscara facial. É tanto evento e notícia que não dava para esperar o sábado para contar para vocês. Então, o Campus em Ação, que é um quadro aqui do Universo FAG, virou um boletim diário. Olha só que bacana. Luz, câmera e ação. Fiquem atentos porque a TV FAG está com novidades. Isso mesmo, é o Campus em Ação, um boletim diário com notícias de interesses acadêmicos. E agora você vai conhecer os bastidores desse programa. Vamos lá? Boa tarde, esse é o Campus em Ação, um boletim de notícias com assuntos de interesse dos acadêmicos. E para começar, vamos falar sobre... O programa tem duração de 1 minuto e vai ao ar no Instagram, Facebook e YouTube, por volta das 5 horas da tarde, para dar tempo dos estudantes assistirem antes de chegar na faculdade. O programa foi criado visando os grandes veículos de comunicação e também as tendências novas de mercado, porque a gente precisa estar antenado a tudo isso que está acontecendo e tentar aqui na TV FAG estar colocando isso em prática e até ajudando os acadêmicos, porque a gente está transmitindo as notícias de interesse deles, aqui do campus, do Centro FAG, e também das notícias da cidade, da região oeste do Paraná, do Brasil. Então é um momento também dos estudantes ficarem atenados e saber todas as notícias que eles precisam antes do começo da aula. O programa foi criado pelos estagiários aqui da TV, com o objetivo de trazer informações rápidas que possam ajudar no dia a dia do acadêmico. Essa iniciativa partiu de uma ideia que a gente já tinha há bastante tempo, que era informar os alunos sobre assuntos gerais, de fora da faculdade também, para que eles soubessem, antes de vir para a aula, alguns dos assuntos que vão pesar direto na vida deles. Então, assim, a gente vai falar sobre o trânsito, o clima, que vai estar aqui na FAG, a gente também vai abordar questões sobre educação, em geral. Então, é um assunto que a gente vai trazer inspirado no G1, em grandes veículos de comunicação, que pegam e mostram a notícia rápida para os alunos já ficarem inteirados. Então, agora você já sabe. Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na FAG e quer notícias rápidas? Segue a TV FAG nas redes sociais e acompanhe o Campus em Ação. O Ministério da Saúde publicou uma nota sobre a investigação dos surtos de doença. Já conferiram? Então corre lá no Instagram seguir o perfil da TV FAG para ficar por dentro do que acontece no Centro FAG. E falando em Instagram, é claro que a gente vai dar uma olhadinha nas postagens da semana. A gente falou do time de base de bike e tem representante do time adulto que marcou a FAG. Olha lá o Jean Carlos, estava numa competição em Mangueirinha e fez questão aí de postar esse momento. Parabéns para o Jean. O curso de nutrição fez questão também de postar um registro da recepção dos calouros, que a gente já mostrou aqui nessa entrevista com o professor Sérgio e com o professor Afonso. E olha quanta gente participou, uma galera, né? A Ana Carolina fez um registro fofíssimos segurando a pata desse puma. Lembra que a gente já falou disso aqui no Universo FAG? Ah não? Então corre lá no Facebook da TV FAG para assistir o programa da semana passada. Teve reencontro também. O professor Everton Roman se reuniu com os egressos que fazem sucesso no mercado fitness. Olha só o registro e na legenda tá ali, olha, o elogio aos ex-alunos do professor. A Leila está toda orgulhosa com o certificado de terapeuta manual em estética e a gente também se enche de orgulho. Olha lá, ela fez questão de colocar ali uma postagem com uma montagem desses momentos tão especiais para ela. Parabéns, Leila, a gente também se enche de orgulho. E para encerrar, olha esse aviso. No dia 2 de abril, terça-feira, vai rolar uma missa aqui no Centro Universitário com o arcebispo de Cascavel, Dom Mauro. É às 7h30 da noite no anfiteatro. Não percam. Quer aparecer aqui? Marca lá, @CentroFag no Instagram. Uma ótima semana para vocês. A gente se vê no sábado que vem. Um beijo!